Olá pessoal, boa tarde! Como é que vocês estão, alunos do terceiro ano? Tudo bem? Hoje nós vamos falar com os senhores acerca da classificação dos atos administrativos. Se a gente for ver, existem várias classificações que eu posso dar para os atos administrativos como um todo. Mas eu vou cingir a nossa aula apenas a 3 espécies de classificação dos atos administrativos, que é, em primeiro lugar, quanto às suas prerrogativas, quanto à manifestação de vontade e quanto aos seus destinatários. Quando eu vou fazer essa primeira classificação, no que diz respeito às suas prerrogativas, nós vamos ver que existem 3 espécies de atos administrativos, que são os atos administrativos de império, os atos administrativos de gestão e os de mero expediente. Vou explicar cada um deles para os senhores. O primeiro, os atos administrativos de império. A própria palavra já diz em si, já diz por si mesma, império, força. São aqueles atos administrativos que, quando praticados, eles são impostos unilateralmente aos particulares com todas aquelas suas prerrogativas de poder, imperatividade, autoexecutoriedade, presunção de legitimidade ou veracidade, certo? Ou seja, é o ato administrativo típico. Ah, me dá um exemplo, professor. Pois não. Quando você, uma pessoa, um agente público, ele vai até um estabelecimento comercial e ele percebe lá que as normas sanitárias não estão sendo obedecidas, ele vai lá e caça o alvará, certo? Essa cassação do alvará, o que, senhores? É um ato de império, de força, imposto unilateralmente em face do particular. Quando, por exemplo, o poder público lavra uma multa, impondo uma sanção ao particular, isso também é um ato de império, é um ato de força, onde ele usa todas as prerrogativas de poder para impor a sua vontade de forma unilateral e de forma vertical sobre o particular. Perfeito? Deu para os senhores entenderem? E a segunda espécie de ato administrativo, quanto a essas prerrogativas de poder? Existem os chamados atos de gestão. O que acontece no ato de gestão? Ele é um ato praticado pelo poder público? Sim. Mas sabe essas prerrogativas de poder que eu falei agora para os senhores? Presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade? Ele se despe dessas prerrogativas. E ele trata com o particular de forma horizontal, como se o particular fosse. Um exemplo, quando ele faz uma doação particular, claro que tem que ter autorização legislativa para isso. Mas isso é o que, senhores? É um ato de mera gestão. Quando assina uma escritura, quando o chefe da repartição vai lá e assina um cheque, certo? Tem alguma prerrogativa de poder, império? Não. É um ato como se fosse um simples particular realizando aquela operação. Entenderam? E a outra espécie de ato? São os famosos atos de mero expediente. Os atos de mero expediente, senhores, são aqueles atos administrativos sem conteúdo decisório algum, que geralmente é praticado por aqueles servidores públicos que não têm nenhum poder. São aqueles atos administrativos burocráticos, que têm por objetivo dar andamento aos procedimentos administrativos internos. Então, por exemplo, quando você vai requerer uma BITS, uma autorização para você construir, você tem que levar uma série de documentos na repartição pública. Então você vai lá, protocola esses documentos, esse servidor público, que não tem poder decisório nenhum, vai juntar no seu protocolo essa documentação. Essa juntada no protocolo da sua documentação é o que, senhores? Um ato burocrático de mero expediente. Deu para os senhores entenderem? Aí ele pega, senta e começa a numerar as páginas. Essa numeração de páginas, o que é, senhores? Um ato de mero expediente, sem conteúdo decisório algum. Geralmente praticado por aquele agente público subalterno, sem poder algum dentro da administração pública. Então guardem isso. Quanto às prerrogativas, eu posso dizer que o ato administrativo ele é um ato de império, um ato de gestão ou um ato de mero expediente. Tranquilo? Vamos a outra classificação agora? Claro! Vamos falar da classificação do ato administrativo contra a formação da sua vontade.
Quanto à formação de vontade, nós vamos ver que existem 3 espécies de atos administrativos. O ato administrativo simples, o ato administrativo complexo e o ato administrativo composto. Ah, diferencia para mim, professor. Claro. Primeiro é o ato administrativo simples. É aquele praticado por uma pessoa só ou por um órgão que, uma vez realizado esse ato, ele já tem a aptidão necessária para entrar no mundo jurídico e produzir efeitos de imediato. Basta a vontade de uma só pessoa ou um órgão colegiado. Ah, me dá um exemplo? Claro, o presidente da República. O presidente da República ele pode nomear e demitir todos os seus ministros, quando ele bem entender. Se, por exemplo, ele não está brigando com o nosso ministro da Saúde, se ele achar que o Mandetta não serve mais, ele vai lá e demite o Mandetta. Esse ato de demissão do ministro é o que, senhores? É um ato simples. Bastou a vontade unilateral do presidente da República para que aquele ato já produza os efeitos jurídicos válidos e imediatos. Ah, entendi. E os outros atos administrativos, senhores? Falou do simples e agora nós vamos falar do complexo. O que é um ato administrativo complexo? No ato administrativo complexo, eu preciso da formação de 2 atos administrativos distintos e a junção deles vai criar um terceiro que é o que vai entrar no mundo jurídico e produzir efeitos. Ah, entendi. Então, no complexo, eu preciso da junção de 2 atos distintos para formar um terceiro. Ah, me dá um exemplo, professor. Lógico. Primeiro deles, a aposentadoria de uma pessoa. Olha que beleza, ele vai se aposentar. Mas é simples? Não. É um ato, o quê? Como eu disse, senhores, complexo. Eu preciso, do primeiro momento, que seja expedido um ato do órgão a qual ele pertence, dizendo que ele já tem o tempo hábil para ser o quê? Aposentado. Aí depois disso, senhores, eu preciso de um outro ato, que é o ato aplicado pelo Tribunal de Contas, onde ele vai checar e dizer que está tudo ok. Então, a partir do momento da junção desses 2 atos, da repartição pública e da chancela do Tribunal de Contas, aí essa pessoa já é considerada o quê? Aposentada. Ela já pode viver a vida. Já está fora dos quadros da administração pública. Mas para isso eu preciso da junção desses 2 atos. Certo? Um outro ato administrativo também que é considerado complexo. O presidente da República, ou o ministro das Relações Exteriores, ele tem a prerrogativa de firmar tratados internacionais nas organizações internacionais. Ele vai lá e firma um tratado internacional, vai lá e assina. Você acha que já de pronto esse tratado já vai produzir efeitos jurídicos no Brasil? Não! Por quê? Porque tem um segundo ato, que é quando ele é confirmado, quando ele passa pela chancela de quem? Do Congresso Nacional. Então é da junção da assinatura do ato pelo presidente da República, mais a chancela do Congresso Nacional, da junção desses 2 atos, aí o tratado internacional passa por todos aqueles trâmites do Congresso Nacional e aí ele começa a produzir efeitos jurídicos no nosso país. Deu para os senhores entenderem? Ah, tranquilo então. Mas o senhor falou também que tem o ato composto. Sim, o que é o ato composto? Vamos lá. No ato composto também tem a junção de 2 atos administrativos distintos para formar um terceiro ato. Só que, no composto, um é considerado principal e o outro é considerado acessório. Mas é da junção deles que eu vou produzir um terceiro ato administrativo que aí sim vai produzir efeitos jurídicos. Tá, um exemplo. Claro, Procurador-Geral da República. Ele é nomeado pelo Presidente da República. Chega a lista tríplice, ele vai escolher um desses 3. Essa escolha, essa nomeação feita pelo Presidente da República é considerado o quê, senhores? O ato principal. E o ato secundário? É a chancela do Senado Federal. Aí passou pelo Senado Federal, aí sim ele é o que, senhores? É considerado Procurador-Geral da República, senta na cadeira e já começa a exercer as suas atribuições. Entendeu? Então guardem isso. No ato composto, também a junção de 2 atos, só que um é principal e o outro é classificado como acessório. Tranquilo? Vamos agora falar de uma outra classificação dos atos administrativos, que é quanto aos seus destinatários. Quanto aos seus destinatários, eu classifico o ato administrativo em geral e individual. Ato administrativo geral é aquele que, quando ele é praticado,
Como ele tem essa característica da generalidade, da abstração, como se fosse uma lei, ele vai atingir uma gama muito grande de pessoas que se encontram naquela mesma situação jurídica. Então me dá um exemplo, professor, de um ato administrativo geral. De repente o prefeito municipal, ele expede uma circular em âmbito interno, demonstrando qual vai ser o horário em que as repartições públicas do município vão funcionar nessa época do coronavírus, a forma, tipo das 9 ao meio-dia. Quando esse ato é posto no mundo jurídico, ele não é geral, porque ele individualizou as pessoas que iam ter que entrar das 9 ao meio-dia, não. Ele foi genérico, abrangendo a quem, senhores? A todos os servidores públicos municipais, o seu efeito. Então, esta circular, ela é o quê? Um ato administrativo geral. Existem outros também, provimentos, resoluções, mas não vamos entrar nesses detalhes. E o ato administrativo individual? O ato administrativo individual, senhores, é aquele que, quando posto no mundo jurídico, ele vai atingir uma pessoa determinada ou um bem determinado dessa pessoa. Um exemplo. Um ato administrativo simples é a demissão de uma pessoa do serviço público. Quando eu estou demitindo, eu estou o quê? Individualizando quem é aquela pessoa que vai ser posta para fora da administração pública. Ou então, quando alguém é admitido no serviço público, passou no concurso, essa nomeação é um ato individual. Eu vou nomear a pessoa X para trabalhar numa determinada repartição e por aí vai. Deu para entender? Um outro exemplo de um ato administrativo individual é o tombamento. De repente existe uma casa na cidade que, em razão do seu desenho arquitetônico pós-moderno, a administração pública, ela quer preservar as características daquele imóvel. Para isso, ela expede o que, senhores? Um ato de tombamento. Esse tombamento desse bem imóvel, eu vou individualizar qual que é este bem que vai ser o quê? Tombado. Deu para entender também a diferença entre um e outro? Então, no ato administrativo quanto aos destinatários, eu posso classificá-lo em ato administrativo individual e ato administrativo genérico. Quanto tempo, filho? 12 minutos. Um abraço e fiquem com Deus.